terceira videoaula sobre o edital de Sociologia da UFPR, nós vamos falar sobre a obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Felizmente não cai a obra inteira, porque afinal de contas é uma obra que Darcy Ribeiro levou 3 décadas para concluir, né? Então é uma obra absolutamente extensa, mas muitíssimo interessante. Recomendo a leitura de verdade, porque é uma gigantesca aula de história do Brasil, né? Sob um viés antropológico, é uma aula de história do Brasil como nenhuma outra. Felizmente não cai a obra inteira, cai aí por volta de 100 páginas, também não é tão pouco, né, o recorte que a UFPR pede, mas de qualquer forma permite a gente ter uma noção mais centrada de quais os tópicos que podem cair na sua questão, tá bem? Antes de mais nada, a saber, Darcy Ribeiro é antropólogo, poeta, político, ativista pelos direitos indígenas, né, foi vice-governador do Rio de Janeiro, tem uma participação política, né, lá na década de 90, no cenário político brasileiro muito, muito intensa, muito ativa. E um cara que vai fazer uma análise do que é esse tal de povo brasileiro, né, que a gente denomina atualmente. Como resumaço de tudo o que a gente vai falar aqui nessa videoaula, é importante você ter em mente o caminho para onde ele está indo, tá? Ele aponta que caboclos, mulatos, esses proto-brasileiros formam uma ninguémdade, né? No sentido de que os povos que formaram o Brasil, apesar de terem vindo da África, de serem indígenas, terem vindo da Europa, a partir do momento em que começaram a se constituir um povo aqui no Brasil, deixaram de ser europeus, deixaram de ser índios, deixaram de ser africanos, e viraram o quê? Uma nova etnia. Essa é a pira do Darcy Ribeiro. Virou uma nova etnia. Um novo povo que surgiu da mistura dos choques, dos embates, da história de 5 séculos que forma o Brasil até hoje. Tudo bem? Então é para aí que a gente vai. O surgimento do povo brasileiro como uma nova etnia. Começando ali onde a UFPR pede, a gente tem que começar pensando que essa história de ver o povo brasileiro como um povo cordial, é cordial até a página 3, né, amigo? Porque, vai dizer Darcy Ribeiro, somos cordiais com aqueles que olhamos com bons olhos, né? Se você recebe aqui um imigrante alemão, por exemplo, nossa, a gente estende o tapete vermelho. Agora, se forem refugiados do Haiti, a gente empurra com a barriga e não quer nem... A gente tolera, mas não quer ver perto, né? Como povo, me refiro. Então, vamos tirar um pouco essa cordialidade do povo brasileiro. É uma cordialidade seletiva, tá? Então, não é bem por aí. A grande questão para onde vai essa análise do que é o povo brasileiro, para muito além da pretensão de sermos um povo cordial, é mostrar que somos um povo novo, dado os conflitos que formaram a etnia que é esse povo brasileiro, né? Nós tivemos conflitos raciais, indígenas versus negros versus brancos, mas também tivemos conflitos interraciais, índios contra índios, negros contra negros, brancos contra brancos. Não é só uma questão de os embates entre as diferentes raças, não é isso? É interespécies, né? Índios de uma tribo não se davam com índios de outra, tinham culturas diferentes da tribo vizinha, entravam em conflito, entravam em combate. Os africanos que nós escravizamos e trouxemos para cá eram de tribos diferentes, que tinham suas próprias culturas entre si, que tinham seus próprios embates entre si e de repente foram jogados aqui juntos, tendo que lidar com as suas diferenças como se fossem um só povo, né? E não eram. E os próprios europeus, né, cara? Você tinha portugueses, sim, mas portugueses em conflito com espanhóis, em conflito com... Então, era o conflito entre si e com todos os demais. E toda essa mistura formou essa nova etnia que é o povo brasileiro. Não só todos os empreendimentos econômicos que formaram a história do Brasil, aqui ele cita especificamente 4, né? O empreendimento escravista, trazer negro da África para cá, as missões jesuíticas, que exploravam a mão de obra indígena,
a produção de gêneros de subsistência, que colocava parcela da população como opressor e parcela da população como oprimido na hora de conseguir produzir esses bens de subsistência, e os controles burocráticos dos bispos, dos exportadores, dos cafeicultores, que também, né, tornavam a balança muito desigual entre os poucos que mandavam e os muitos que tinham que obedecer. Todos esses fatores juntos levaram a negros desafricanizados, índios destribalizados e brancos deseuropeizados, né? Então, o europeu aqui no Brasil, ele já não carregava mais a cultura europeia consigo, ele estava longe da Europa. O africano não podia mais manter as suas raízes africanas, porque agora estava misturado com outras tribos também escravizadas, outros povos, outros costumes. Os índios destribalizados, aculturados, não podiam manter mais a sua cultura, era obrigada a viver de acordo com os colonizadores queriam, com o que as missões jesuíticas exigiam, né? Tiveram que se cristianizar e coisa e tal. Então, no fim de contas, você pode dizer o Brasil é feito de negros, brancos, índios. Não, deixaram de ser índios, deixaram de ser brancos, deixaram de ser europeus, deixaram de ser africanos. Virou uma coisa nova, virou uma nova bagunça. Tudo bem? Esse primeiro passo, num segundo momento, ele vai chamar a atenção para a urbanização caótica que o Brasil sofreu. Porque o Brasil, apesar de ter sido um país majoritariamente agrário, rural, a produção brasileira se dava no campo, as cidades eram ainda incipientes, ainda estavam começando a surgir. Ainda assim, todas as decisões tomadas no Brasil, na produção, na exportação, em atender às exigências ultramarinas, né, de além-mar, lá da coroa portuguesa em cima da gente, levou no século XX a um êxodo rural e a uma explosão populacional nos grandes centros urbanos. Então ele traz dados muito interessantes, como por exemplo o fato de que em 1940 a população urbana era de cerca de 12 milhões de pessoas no Brasil. 12 milhões de pessoas moravam em cidades. 40 aninhos depois, em 1980, de 12 milhões foi para 80 milhões. Então foi uma explosão em 4 décadas populacional de gente saindo do campo e vindo para cidades, e para cidades que estavam absolutamente despreparadas para receber esse contingente de pessoas. Sabe? Não tinha emprego para essa gente. Ia fazer o quê? Ia trabalhar em quê? Simplesmente não tinha serviço suficiente a ser prestado por tantas pessoas habitando as áreas urbanas. Então vão se formar as favelas, né? Esse monte de gente colocado à margem da sociedade, tolerada porque a gente não tem mais o que fazer, né, com essas pessoas. Então vai fazer o quê? Deixa eles ali, desassistidos, sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de nada, né, desamparados. Se você pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, hoje, ela tem o dobro da população de Paris. O dobro da população de Paris. Mas 10 vezes menos emprego do que se encontra em Paris. Então você percebe como é? É discrepante, é só analisar os dados. Então nós nos tornamos um país que nunca teve, de fato, um processo de industrialização, como Estados Unidos, como os países europeus. A gente nunca passou por um processo de industrialização, mas viu nossas cidades crescerem num ritmo alarmante sem ter o que fazer com tanta gente no espaço urbano. Tá claro? Isso responsável por grande parte dos fenômenos sociais que a gente encontra hoje nas cidades brasileiras. Ficou claro até aqui? Estamos bem? Toda essa precarização da urbanização brasileira levou Darcy Ribeiro a concluir algo que ele vai repetir muitas vezes depois disso, que o povo brasileiro foi obrigado a se tornar um povo criativo, que se vira com o que tem na mão, sabe? Já que a coisa não funciona oficialmente como deveria, a gente tem que jogar com o que tem. Então, mais do que um povo cordial, esquece isso. Nós somos um povo criativo, porque fomos forçados pela necessidade e pela desorganização da própria estrutura da história do Brasil a ser um povo que se vira, senão morre. Tá claro? Uma ideia que ele traz que eu achei curiosíssima
é que seria papel do Estado educar o povo, esclarecer o povo, certo? Trazer ao povo um senso de nacionalidade, E o Estado brasileiro nunca cumpriu esse papel, nunca fez isso, né? Lá na década de 80, de 90, gente como eu foi educada pelo quê? Pela Rede Globo, cara, pela televisão. Faustão, que dava um senso de... Né, o Silvio Santos, quem dava um senso de identidade para o povo brasileiro, que dizia o que gostar, o que não gostar, o que chama a nossa atenção e o que não chama. Hoje em dia é a internet. O governo continua não educando a população, não nos dando um senso identitário. Onde a gente vai encontrar esse senso identitário? Na TV aberta em 2023? Não, senhor, né? Virou a internet esse espaço de obtenção de informação. E aí não é de surpreender como é que política é feita no Brasil hoje em dia, né? Com a internet ocupando um espaço muito superior a canais de TV e suas respectivas agendas políticas, produzindo assim fake news, falsa informação, distorção de informações, desinformação, né? E, portanto, o veículo que é a internet, que deveria estar nos educando, está ajudando a gente a se deseducar, só transformando esse caldeirão étnico, interétnico, que é o povo brasileiro, numa bagunça sem identidade ainda maior. Tudo bem? Próximo aspecto. Darcy Ribeiro vai falar muito sobre classe, cor e preconceito. E aqui ele vai fazer uma distinção de 4 classes sociais que formariam o povo brasileiro historicamente, né? Ou seja, desde a origem até hoje. No topo da pirâmide, os mais ricos, os mais abastados, vão compor a classe social que ele vai chamar de patronato dos empresários. Os grandes empresários, os banqueiros, os latifundiários, todas as pessoas que detêm o poder financeiro, eles estão no topo da pirâmide, certo? Mas ali, logo junto, logo embaixo, ocupando o topo da pirâmide junto, está aquele que ele chama de patriciados. Patriciados não é o patronato de empresários. Patronato de empresários é quem detém o capital econômico. Os patronatos seriam aqueles que detêm o capital político, altos funcionários públicos, líderes religiosos, bispos, pastores de grandes redes evangélicas. Aquele pessoal que não só, claro, detém um capital financeiro, mas o seu principal poder está na sua capacidade persuasiva, na sua capacidade de arrebanhar massas, movimentar pessoas em determinada direção. Então essas são as elites brasileiras. A econômica e a cultural, por assim dizer, a política, certo? O patronato dos empresários e os patriciados. Legal, eles mandam, o resto obedece. Abaixo deles, no meio da pirâmide, você vai ter as classes intermediárias, que é a maioria da gente, professor, médico, advogado. Uma fatia da população que sabe que não é rica, mas que não se revolta contra a riqueza porque não quer perder o pouco que conseguiu. Ou seja, eu já consegui mais do que a maioria, eu já consegui mais do que as classes mais baixas, então vou ficar quietinho, vou ficar na minha, porque pelo menos meu filho tem escola, tem comida, tem roupa para vestir, então eu tenho alguma segurança em termos financeiros, em termos de saúde, em termos de lazer. Então tá tudo certo, tá tudo certo. Não compro a briga porque tenho muito a perder, apesar de não estar no topo da pirâmide. Mas abaixo das classes intermediárias, aí sim você tem a parte majoritária, a grande maioria da população brasileira, que é a massa. A massa, que são os pobres, que são os sem-teto, que é gente que vive com menos de um salário mínimo, que é a grande maioria da população. Essa sim se revolta. Por quê? Porque não tem nada a perder. Já perdeu tudo, já está desfavorecido no jogo. Qualquer mudança só pode ser para melhor. Então você tem uma tensão entre aqueles que estão no topo, que querem manter a coisa do jeito que é, as classes intermediárias que têm medo de comprar a briga para não perder o pouco que ganhou, e as massas que, por não ter nada o que perder, armam uma guerra contra toda essa pirâmide. Ficou claro? Por isso um país de desigualdades, de brutalidades, de problemas sociais, né?
Darcy vai ter uma posição controversa aqui, mas brilhante, brilhante. Ele vai dizer que essas diferenças sociais, o fato da gente ter a massa tão pobre, tão desarticulada, tão carente, tão necessitada, quase transforma esse segmento da pirâmide, a massa, os mais desfavorecidos, num outro povo. Ele vai dizer, pobre é feio. É uma afirmação contundente, né? Pobre é feio. E não falo isso por questão de estética ou preconceituosa, muito pelo contrário. É questão de falta de nutrição mesmo, de comer o que dá, quando dá, se dá. E dessa maneira gerar uma massa de pessoas desnutridas, fisicamente mais suscetíveis a doenças, de estatura muitas vezes mais baixa, compleição mais fraca. É quase um outro povo se você comparar com a massa abastada que pode gozar de recursos como medicina, plano de saúde, melhores máquinas, melhores hospitais, a melhor nutrição. Ficou claro? Quase dois povos. É tão brutal a indiferença que permeia a sociedade brasileira que a gente quase não se divide mais só em classes. A gente se divide em povos dentro do povo brasileiro. Os pobres sendo um povo à parte, um povo prejudicado biologicamente pelo desfavorecimento social. Tudo bem? Os ricos, no fim de contas, veem essa massa como? Como se fosse máquina que, né, você alimenta para poder continuar trabalhando. É para isso que serve. Dane-se se pode ter lazer, se pode ter condições de higiene mínimas, de alimentação mínima. Dane-se. Deu para comer o suficiente para ele continuar funcionando e, portanto, continuar operando esse sistema, continuar perpetuando a pirâmide do jeito que está. Para as classes superiores está ótimo, porque é só para isso que eles servem. Aí ele vai para a questão racial. E aqui já estamos nos dirigindo para a parte final do texto. A questão racial vai ser abordada pelo Ribeiro como o fato de que o brasileiro, por incrível que pareça, ele é muito mais classista do que racista. Nós somos racistas, ponto. Somos racistas, ponto. Ele deixa isso muito claro, tá? Não se engane. Mas o nosso racismo ele vem em segundo plano em relação ao nosso classismo, certo? Ou seja, a gente odeia muito mais pobre do que negro. E se o pobre for branco, aí a gente já não gosta muito desse branco também não. Por quê? Porque o nosso problema é com o pobre. Mas como a maioria dos pobres são negros, então um aspecto reforça o outro e cria um estigma ainda maior. Mas, ao contrário dos Estados Unidos, em que o racismo ele é muito mais racial do que de classe, né? O Brasil ele nunca teve leis anti-miscigenação. Nunca houve uma lei no Brasil proibindo negro de casar com branco. Nunca existiu nos Estados Unidos, sim. Então, comparado com os Estados Unidos, o nosso preconceito ele é muito mais financeiro do que étnico, certo? Um outro aspecto que acabou obrigando o brasileiro a se tornar criativo, né? De novo ele volta nisso. Porque ele vai dedicar um bom tempo desse parágrafo dedicado à questão racial a falar sobre como os quilombos que surgiram com os escravos que conseguiam fugir e se organizar e se refugiar em núcleos de defesa, vai ser a estrutura mais tipicamente brasileira de todas, né? Mais emblemática, mais simbólica do que constituiu o povo brasileiro. Porque num quilombo você tinha africanos lá do sul da África, lá do norte, do leste, do oeste, de regiões intermediárias, cada um com sua cultura, e de repente todo mundo num quilombo, obrigado a conviver, superar suas diferenças, que eram colossais, para não perder o jogo, porque eles tinham que sozinhos lutar contra todo um sistema que estava querendo escravizá-los e, em última análise, explorá-los e erradicá-los, no fim de contas, né? Então, eles tiveram que criar do zero uma nova cultura. Isso é muito legal, né? Se reinventar.
Vamos criar algo novo. A gente não pode voltar a ser o africano que era, porque o africano que eu era não é o mesmo africano que você era, que não é o mesmo africano que ele é. Então, deleta essa nossa africanidade e vamos começar um negócio novo. Essa é a raiz do povo brasileiro e que, mais uma vez, suscita o aspecto da nossa espécie de sermos obrigados a ser criativos como ferramenta de defesa. Tudo bem? Legal? Agora, para encerrar, ele vai para dialética, ordem e progresso. O que é essa dialética, ordem e progresso? A coroa portuguesa mandava no Brasil. Só que a coroa portuguesa não estava no Brasil ao longo de 90% da história da formação do país Brasil. Eles estavam lá, do outro lado do oceano, só ditando regra, só infligindo imposto, só querendo os produtos, só organizando de longe o que estava acontecendo aqui. Cabia a nós aqui fazer o sistema funcionar do jeito que eles do outro lado do oceano queriam que a gente fizesse funcionar. E eles queriam que a coisa funcionasse aqui sem saber como as coisas funcionavam aqui. Então a gente simplesmente tinha que se virar e dar a eles o que eles estavam exigindo sem fazer a menor ideia de como articular isso. De novo, né? Fomos obrigados a ser criativos, fomos obrigados a se virar nos 30 para conseguir atender às expectativas dos colonizadores que desconheciam completamente a nossa realidade, né? E aí vem um aspecto que eu achei interessantíssimo, em que o Darcy Ribeiro, aqui para encerrar, Darcy Ribeiro, ele diz que existem 4 grandes ferramentas de transfiguração étnica. Transfiguração étnica. Em outras palavras, existem 4 principais modos de você erradicar uma cultura. Você acabar com certa etnia. Você fazer com que uma etnia que predominava em algum lugar seja extinta, tá? As 4 transfigurações étnicas são as seguintes: biótica, ecológica, econômica e psicocultural. Vamos analisar cada uma delas. Como é que você pode, de maneira biótica, erradicar uma cultura? Uma doença que mata toda uma raça. Sabe como os espanhóis, ao chegarem na América, trouxeram doenças que, nossa, acabaram, dizimaram populações inteiras que não tinham anticorpos para lidar com aquela doença nova, né? Então, esse seria o modo biótico de você acabar com uma certa etnia. O outro modo seria o modo ecológico. Introduz uma espécie no ecossistema que não era pertencente a esse ecossistema e ela pode abalar tudo, destruir o ecossistema e, portanto, as etnias que dependem desse ecossistema. Ele cita o exemplo de quando o europeu trouxe a vaca para o Brasil. Virou outra coisa. Tivemos que nos reinventar completamente a presença desse novo animal. Esse seria o modo ecológico de interferir, muitas vezes de maneira fatal, com uma etnia, tá? O modo econômico, que, claro, quando você transforma uma raça inteira em mão de obra, como os europeus fizeram com os índios, como os europeus fizeram com os africanos, você extermina populações inteiras, povos inteiros, simplesmente destruindo eles economicamente, escravizando, relegando a posição de sua economia não existe mais. Foi substituída pela nossa, onde nós estamos no topo e vocês não têm lugar. Tudo bem? E por fim, a psicocultural, aquilo que, em uma linguagem típica de Durkheim, né, ele chamaria de anomia. Você destruir as regras sociais que regem uma sociedade, ou seja, você destruir a cultura mesmo, né? Erradicar todos os aspectos culturais que marcam uma espécie e fazem dela como ela é, tá? Com a conclusão de Darcy Ribeiro, genial. O Brasil, ela sofreu as 4, olha só que loucura, cara. O Brasil sofreu as 4, biótica, ecológica, econômica e psicocultural, e sobreviveu. Milagrosamente, diz ele, transformou numa nova etnia ao invés de se ver reduzida a etnia nenhuma. Ao invés de destruírem o povo brasileiro, nos deram as ferramentas para que a gente se tornasse o povo que precisamente é hoje. Um povo que, conclui Darcy Ribeiro,
não precisa mais importar a cultura europeia. A gente chegou a um ponto que a gente não precisa mais disso. A gente agora exporta a nossa brasilidade para o mundo inteiro. Né? E eis a força que essa nova etnia que é o povo brasileiro tem, né? De exportar essa nova raça, esses aspectos culturais dessa nossa nova raça para o mundo inteiro, exigir e conseguir o reconhecimento do resto do mundo da nossa importância, da nossa existência e da nossa unicidade. Né? Não somos nenhum de vocês. Uma outra etnia, uma nova. Fechou? Conseguiram entender? Muito obrigado pela sua atenção. Até nossa próxima e última aula sobre o edital de Sociologia. Obrigado, galera.